Meus irmãos, nós estamos neste mês de junho. Olha para aqui, por favor. Mês de evangelismo. Mês de evangelismo. Se você é crente, não precisa vir até o final do mês. Fique em casa, você está salvo. Pastor grosso, hein? É porque a salvação é uma coisa tão boa. E se a gente está salvo, a gente não está preocupado com a salvação dos outros, muitas vezes. Mas eu quero fazer um desafio para a igreja nessa noite. Trazer à sua memória que a igreja, ela é um movimento missionário. A igreja, ela vive, ela se move ininterruptamente como uma igreja missionária. Tá certo? E esse mês nós temos aqui um mês de oração pelos parentes, como o projeto André. Significa que a primeira coisa que André fez quando conheceu a Jesus foi apresentar para Jesus, ou apresentar a Jesus o seu irmão Pedro. Quem tem pessoas na família aqui que não são crentes ainda? Então você tem esse desafio esse mês. Orar por essas pessoas, trazê-las. Os sermões que serão pregados nesse mês aqui, todos eles serão com foco evangelístico. Hoje eu quero dar uma turbinada em vocês, a partir de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, sobre a igreja como um grande movimento missionário. Abra aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, por favor. Deixa a Bíblia aberta. Eu não vou seguir o modelo de Hernandes, hoje eu vou seguir o modelo de Augusto Nicodemos. Deixa a Bíblia aberta, nós vamos vendo os versículos, eu vou explicando para você. E diz o texto, começa assim: e Saulo consentiu na sua morte. Esse Saulo virou crente depois, mas não valia nada. O maior terrorista, matava crente. E naquele dia, ele foi usado por Deus. E foi levantado por Deus para perseguir a igreja em Jerusalém. Está no texto. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. Então veja aqui, que aqui nós temos a ideia-chave dessa narrativa. Veio a perseguição, e a perseguição veio como um vento, que moveu a igreja, que tirou a igreja do seu estado de acomodação. E diz o texto, se você observar, que todos, o que significa todos? Todos, exceto os apóstolos, todos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e de Samaria. Então a igreja começou uma espécie de maratona evangelística. Todo mundo saiu o quê? Evangelizando. E diz o texto, por favor, no versículo 4, o que é que diz? Vamos ler juntos, bem forte? Entre mentes, os que foram dispersos, iam por toda parte, todos, do menor ao maior, homens e mulheres, todos, saíram por toda parte, fazendo o quê? Pregando o evangelho. Não tinha Bíblia impressa, não tinha folheto, não tinha internet, eles tinham que pregar o evangelho. Então preste atenção, igreja não é substantivo, igreja é verbo. Igreja é uma comunidade que está em movimento. Ela é uma igreja dispersa, é uma igreja enviada, é uma igreja peregrina. A igreja não fica parada, ela está em
movimento. Sabe o que aconteceu? Veja, por favor, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 19. Diz assim, então, lê comigo aí, o que diz? Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalhou até Chipre, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram a Antioquia, falavam também aos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, os crentes mais judeus só pregavam na Judéia e Samaria. Só pregava para judeu. Mas alguns foram dispersos. Se espalharam pela Fenícia, Chipre, Antioquia. E eles saíram anunciando o evangelho a todas as pessoas, não somente aos judeus, mas também aos gregos. O que aconteceu? Diz aí o versículo 20, que alguns deles, porém, que eram de Chipre, de Cirene, e que falavam também aos gregos, anunciando o evangelho do Senhor Jesus. Agora veja que coisa linda. Versículo 21, dê bem forte aí. O que diz? A mão... Louvado seja Deus por isso. Toda a igreja evangelizando. Toda a igreja em movimento. Toda a igreja dispersa. Toda a igreja no avanço missionário. Toda a igreja por todas as partes, pregando o evangelho, a judeus, a gentios. E a mão do Senhor começa o quê? A agir. A mão do Senhor. A mão do Senhor. Você crê nisso ou não? Esse é o modelo de Deus, uma igreja em movimento. O que aconteceu aqui em Antioquia? Esses irmãos que pregaram o evangelho, houve um mover de Deus, a mão de Deus estava sobre eles, e diz que a notícia chegou a Jerusalém, enviaram Barnabé, e tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, o que ele viu ali? A graça de Deus. Como é que ele viu a graça de Deus? Gente o quê? Convertida. Como é que você vê a graça de Deus na igreja? Gente convertida. Gente convertida. Como é que a gente vê a graça de Deus na igreja? A igreja pregando o evangelho e gente se convertendo. Eu louvo a Deus esse mês. Querido, nesses últimos 28 dias, nós chegamos a quantos milhões? Hein? 5.100.000 visualizações no canal da IPP TV. Amém? E você não saiu de casa, seu desgraçado. Imagine se você tivesse saído. Isso é igreja. Igreja é movimento. Tá certo? Você viu o pastor hoje do culto das 11 horas, como ele estava movimentado? Vocês viram? Quem viu o culto das 11? Viu um pastor aqui, estava do meu lado, o cara... Posso supor, uma tropa. Falei, Jesus. O homem estava no movimento. Ainda bem que o Zé Francisco não estava aqui. Isso é movimento? Não, é movimento. Esses cultos é de criança, mas a igreja é um movimento pregando o que? O evangelho. Mas veja que todos estavam em movimento, todos. Igrejas estavam nascendo, pessoas se convertendo, é o mover do Espírito Santo. Mas veja, volta para Atos 8, por favor. Atos 8. Versículo 5, Filipe. Vamos ler juntos, o que diz aí? Filipe, descendo a cidade de Samaria. Presta atenção. Judeu gostava de samaritano? Qual foi
o pedido de João, a oração de João para Jesus, quando chegou a Samaria? Manda fogo do céu e mata esse samaritano tudo aqui. Agora não. Agora ele está cheio do poder do Espírito Santo. Agora ele é um diácono. E depois de Atos capítulo 7, os milagres eram feitos, a pregação era feita não somente pelos apóstolos, mas agora os diáconos estão evangelizando. Tem diácono aqui hoje na igreja? Os diáconos da igreja de Pinha, levanta a mão, quem é diácono aqui? Os de plantão. Vocês têm que ganhar uma para Jesus. Os presbíteros também, os oficiais, todos. Ele era um oficial da igreja, uma autoridade da igreja. E ele pregava a quem? A igreja ia por toda parte. Filipe estava pregando numa cidade de Samaria. E ele pregava a quem? Vai no texto, por favor, me ajuda, Augusto Nicodemo. Veja lá o que está no texto. Anunciava-lhes a Cristo. Versículo 6, o que é que diz? As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo e vendo os sinais que ele o quê? A igreja pregava o evangelho. Quando a igreja prega o evangelho no poder do Espírito, o Espírito o quê? Opera. Opera. Não adianta você ser cessacionista. O Espírito Santo age onde quer, como quer e do jeito que ele quer. O vento sopra onde? O Espírito Santo é um movimento que age, que opera. E agora uma igreja está nascendo em Samaria. Uma igreja está nascendo em Samaria. Por causa do trabalho de um diácono. Diz o texto que os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela o quê? Cidade. Onde o evangelho chega, chega a alegria, chega a cura, chega a libertação, seja a salvação. Amém? Então você agora diz assim, não é comigo, porque falou de todos, falou de Filipe, eu estou livre. Você acha que é assim? Porque o texto vai nos ensinar. Eu quero focar, quantos minutos eu tenho? Poucos minutos, mas eu vou focar a partir do versículo 26. Lembre-se que quando o evangelho chega, chega também o falso evangelho. Veja no texto aí que a partir do verso 9 até o versículo 25, apareceu lá um sujeito com o falso o quê? Evangelho. Abriu uma igreja no Brás. Então, quando você começa a pregar o evangelho, pessoas começam a se converter. Mas o que é que o diabo faz? Semeia uns falsos. Aí você diz, pastor, nós temos que parar porque está... Não, esquece o falso. Continua evangelizando. Está entendendo? Onde a palavra de Deus é semeada, o diabo vem e semeia o quê? O joio, o falso evangelho. E até a volta de Cristo, nós sempre estaremos enfrentando o falso evangelho. Simão mágico. Está aí. É aqui que começa o movimento da comercialização da fé. Pessoas usando o evangelho para ganhar o quê? Dinheiro. Mas a igreja parou de evangelizar? Não. Não. Mas veja, a partir do versículo 26, que agora Filipe, ele vai nos ensinar aqui um princípio do evangelismo pessoal. Repete comigo. Evangelismo pessoal. O que significa isso? Deus usando você para ganhar uma pessoa para Jesus. E uma pessoa estratégica. Uma pessoa estratégica.
Quando Paulo se converte, ou é convertido pelo Espírito Santo, Deus converteu uma pessoa o quê? Estratégica. E veja no texto, e eu quero colocar para você aqui, 6 princípios do evangelismo pessoal. Rapidinho. Primeiro princípio, veja no versículo 26. O que diz aí? Um anjo do Senhor falou, dizendo: dispõe-te, vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou. Primeira coisa que eu aprendo aqui, que o evangelismo pessoal, ele é dirigido pelo Espírito Santo. Por isso que a gente ora por conversões de pessoas. Ora ou não ora? No dia que você está orando por essa pessoa, Deus põe essa pessoa defronte de você. O Espírito Santo diz assim: vai lá. Deus abre uma porta para você falar para essa pessoa. Essa pessoa chega para você e diz: olha, estou precisando de oração, eu queria que você viesse aqui na minha casa. Veja que é o Espírito Santo que está conduzindo. Quem faz o movimento missionário, quem é? O Espírito Santo. Os anjos são mensageiros de Deus, mas não são evangelistas. Se eu fosse comigo, eu dizia: Senhor, eu diria para o anjo: anjo, você está aqui, cara, você é mensageiro, vai lá. Deixa eu aqui. Me erra. Mas a nós nos foi dado o privilégio de pregar o evangelho. Os anjos queriam pregar o evangelho, mas Jesus disse: isso não é coisa de anjo, isso é coisa de crente. Crente é que tem que pregar o evangelho. O anjo do Senhor não pregou o evangelho para o eunuco, mas levou a instrução de Deus para Filipe. Veja no versículo 29. Será que Filipe frequentava a academia? O que vocês acham? Hein? Ele era maratonista? Veja, meus irmãos, o texto é maravilhoso. Filipe foi, se levantou e foi. Ele foi. O Espírito Santo diz: vai, e ele o quê? Foi. O evangelismo pessoal, que é dirigido pelo Espírito Santo, não é uma opção, mas é um ato de obediência. Eu disse para o Joãozinho, o zelador da igreja, essa semana aqui, magrinho, está aqui comigo há mais de 20 anos. Eu disse: João, quantos anos você trabalha aqui na igreja? Muitos anos, né, pastor? Eu falei: é. E ele começa a rir. Eu falei: não ria não. Você passou a vida toda limpando a igreja, você vai para o céu ou para o inferno? Eu disse: vou para o céu. Mas fala direito. Já pensou o cara limpar a igreja o tempo todo e ir para o inferno? Você já falou isso para o bombeiro? Você já falou para o que lava o seu carro? Você já falou isso para o seu professor na universidade? Você já falou isso para o seu marido? Você, mulher, sabe a hora certa de dizer as coisas. Não diz quando ele estiver com raiva, mas diz: meu amor, você é tão lindo, eu amo você, e seria um desperdício você queimar na chapa do inferno. Aceita Jesus. Gostou dessa? Usa a estratégia. Alguns vão dizer: bem que eu gostaria pelo menos um pedaço, né?
Irmãos, Deus, o Espírito Santo quer que a gente fale. Você lá no... Como é o nome do lugar que você trabalha aí? Helicidade. Só desce gente de helicóptero. Só bacana. Aí Reinaldo, claro, vai ter oportunidade. Diz, Senhor, ele vai orar. Diz, Senhor, esse cara com esse helicóptero aqui, esse helicóptero custa 30 milhões de dólares, 40 milhões de dólares. É um desperdício esse cara não ir para o céu. E o Senhor me botou aqui, Senhor, para ganhar a pessoa para Jesus aqui. E vai que um dia tem um acidente no helicóptero, o cara chega nervoso. Aí você diz, eu quero orar por você. Vocês estão entendendo o negócio? Aqui toda semana chega gente desesperada aqui na igreja. O cara chega desesperado. Pastor, não sei o quê. Eu falei, é assim mesmo. Você só chega aqui desesperado. Mas Jesus pode resolver seu problema. Então, evangelismo pessoal. Ele é um ato, um movimento do Espírito Santo. Ele deve ser obedecido. Quando o Espírito Santo manda, nós temos que cumprir. Ele não discutiu com o anjo, mas obedeceu a ordem do anjo. E ele então abandona as multidões. Ele abandona Samaria e vai lá para essa encruzilhada. Deus me livre, ir para a encruzilhada. Esperar a carruagem passar. Chega lá, a primeira coisa que ele vê, um despacho. Onde se põe despacho? Na encruzilhada. Mas Deus põe também pessoas nas encruzilhadas da nossa vida para a gente evangelizar. Sabia disso? O cara está numa encruzilhada. O que é encruzilhada? O cara não sabe para onde vai. Está passando por um problema. Tem que tomar uma decisão. Deus põe pessoas nas encruzilhadas da vida. Veja no texto que essa pessoa foi escolhida por Deus. Tem uma coisa aqui no versículo 29. Lê comigo, por favor. Lê comigo, que diz então, disse o Espírito. Meu irmão, Filipe era ginasta. Uma carruagem estava rodando pelo menos a 10 ou 20 km por hora. O Espírito Santo disse, Filipe, acompanha. Em movimento. Isso é que eu chamo de movimento missionário. Acompanha a carruagem. Ou seja, acompanha essa pessoa. Talvez não correndo atrás dela, mas acompanha em oração, acompanha mandando mensagens nas redes sociais. Acompanha a pessoa. Acompanha. E aí, meus amados irmãos, Deus preparou essa pessoa. Quem é esse cara? Ele era um etíope, eunuco. Não diz que ele era gay, não diz que ele era homem, não diz nada, diz que ele era o quê? Eunuco. Jesus diz que tem 3 tipos de eunuco: aqueles que nascem eunuco, aqueles que são feitos eunucos, e aqueles que se fazem eunucos por causa de uma causa. Não está dizendo que ele é capado, tá? Ele pode ter renunciado a tudo para ser um funcionário do rei. Quem é esse homem? Ele era judeu. Ele tinha vindo a Jerusalém. Ele era etíope, mas ele era o quê? Judeu. Ele veio para a festa da Páscoa. Ele veio para adorar a Deus em Jerusalém. Ele é um homem de posse, rico, porque ele tinha um exemplar do livro do profeta, o quê? Isaías. Ele estava lendo o profeta Isaías. Qual o capítulo que ele estava lendo?
Isaías capítulo o quê? 53. Diz o texto que esse homem veio para Jerusalém para adorar a Deus, mas voltava para a Etiópia sem salvação. Diz o versículo 30. Coitado de Filipe. Correndo, Filipe. Você sabe que quando a gente começa a correr na esteira, se você tem um personagem que diz: você está bem? Fala aí alguma coisa. Não é assim? Fala. Aí você põe aquele negócio de 76, 74. A oxigenação. Eita, missionário aperreado. Correndo. Você já pregou o evangelho correndo? Está aí, coisa boa. Toma que é maratonista aqui. Está vendo aí? Deus fala. Deus fala com a gente. Eu estava pregando ontem, o cara dizia, o cara lá da favela que se converteu, ele disse: bambu na nossa canela. Fala, Deus. Significa que você pode evangelizar na academia, pode ou não pode? Ele estava evangelizando o quê? Correndo. E o Espírito Santo diz: corre. E diz o texto sagrado que correndo Filipe, veja o texto aí, meus amados, versículo 30, bem forte comigo. Correndo Filipe, ouviu o ler profeta Isaías e perguntou: compreendes? Veja bem, Filipe sabia a escritura. Porque tem crente que você diz: abre o livro dos Salmos e lê Gênesis. Quando ele ouviu o cara lendo em voz alta o texto, ele descobriu que o cara lá estava lendo o quê? Isaías. Então, crente que evangeliza tem que conhecer a Bíblia. E a pergunta que ele faz aqui é muito importante. Entendes o que lê? Versículo 30. Compreendes o que vens lendo? E veja a resposta do eunuco. O eunuco podia ajudar, né? Dar uma paradinha. Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E aí vem a melhor coisa. Convidou Filipe a subir e a sentar junto dele. Graças a Deus. Quer uma aguinha gelada? Quer com gás ou sem gás? Senta aqui. Filipe esbaforido no poder do Espírito Santo. Vai explicar agora para o cara. Porque sabe o que é que acontece, irmão? Todo mundo pode ler a Bíblia, mas todo mundo, para entender a Bíblia, precisa que um crente o quê? Explique para ele. O cara pode ler sobre Jesus, tudo sobre Jesus, mas ele não compreende. E o que é lindo nesse texto, porque tem que ter o evangelismo pessoal. Veja no versículo 35, bem forte comigo, o que diz? Filipe explicou. Começando por essa o quê? Se ele começou por aqui, ele passou por outras passagens. Está entendendo ou não? Ele começou Isaías 53. Ele disse: você sabe o que é esse Isaías 53? É Jesus, o Messias. E ele usou outros textos da Bíblia, das Escrituras, para dizer: esse Jesus, ele é o nosso Senhor e ele é o nosso Salvador. Ele veio para trazer o quê? Redenção. Irmãos,
Quantas pessoas na sua casa, na sua família, tem Bíblia? Você já doou Bíblia para ele? Você acha que tem problema de falta de Bíblia hoje na igreja? Na casa dos crentes, dos descrentes? O problema é que o pessoal não lê a Bíblia. E quando lê a Bíblia, não entende a Bíblia e não sabe quem é Jesus na Bíblia. Precisa de quê? De um crente para explicar quem é Jesus a partir da Bíblia. Esse é o nosso movimento. Qual é o propósito, irmãos? Aqui tem 6 lições, eu vou dar para vocês. Primeiro, o evangelismo pessoal é dirigido pelo Espírito Santo. Segundo, ele deve ser obedecido. Terceiro, ele é preparado por Deus. Quarto, ele consiste em ensinar Jesus a partir da Bíblia. Não fica dando testemunho lá não, porque aí tem gente que vai e conta os milagres lá e o cara não se converte. Explica Jesus. Quem é Jesus? A partir de onde? Da Bíblia. Aí o cara vai dizer para você: eu estou lendo aqui o Evangelho segundo Allan Kardec. Você diz: joga fora. Estou com o livro dos Mormons. Joga fora. É a partir da Bíblia. Quem é Jesus? Evangelismo pessoal consiste em ensinar Jesus a partir da Bíblia. Quinto, qual é o propósito do evangelismo pessoal? Qual é? Veja para mim, por favor, rapidamente. Capítulo 8, versículo 36. Segundo eles caminham fora, chegando a certo lugar onde havia água. Onde havia o quê? Água. Onde havia o quê? Água. Não disse represa, nem rio. Porque Filipe era presbiteriano. Os batistas forçam esse texto aqui, mas eu vou tolerar. Ele diz assim: eis aqui água. Quem impede que eu seja batizado? Porque nessa explicação ele diz, deve ter dito: crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua. Ele deve ter crido: olha, Deus mandou eu pregar o evangelho a toda criatura, e quem crê e foi batizado será salvo. E quando ele vê a água, ele diz: o que é que falta para eu ser batizado? Meus irmãos, não fez a classe Essência da Fé, não deu tempo. Não fez classe catecúmenos, porque conversão é assim. Foi a mesma coisa com Paulo. Às vezes a gente cria tanta dificuldade. Agora, por favor, tá? Traz para o pastor batizar. Não batiza você não. Tá bom? Porque na igreja hoje, os responsáveis pelo batismo, quem são? Os pastores. E Tiago, ele era um evangelista. Ele então tinha autoridade para o quê? Batizar. O que é que Filipe respondeu? Filipe era presbiteriano. E ele diz: é lícito você ser batizado se você o quê? Crê de todo. Porque é com o coração que se crê e com a boca que se confessa que Jesus Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos. Crer no coração, confessa com a boca. Aí para a carruagem. Para a carruagem. Mandou parar o carro. Ambos desceram o quê? A água. Assim, uma aguinha pequenininha. Não era muito fundo. Aí, Filipe: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do... Foi assim? Minha versão. A versão dos batistas:
Empurrou o cara dentro da água. Botou a bata branca, pegou o chão. Você acha que foi assim? Irmãos, forma de batismo salva? Não. Quando Jesus disse fazer discípulos batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele disse qual a quantidade d'água? Não. Mas é a minha versão, tá? Ele, ó. João Batista com Jesus. Os 3.000 lá em Jerusalém. Nós vamos brigar por isso? Mas ele creu. Porque não adianta ser batizado sem crer. Tem muita gente que é batizado, mas vai para o inferno. E não é salvo. Quem crê e for batizado. É lícito. Se você crer, você vai ser batizado. O cara creu, foi batizado. Versículo 39. Lê comigo. Quando sair o Espírito do Senhor, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho. Filipe agora não é mais presbiteriano, é pentecostal. Ele foi o quê? Arrebatado. Sumiu. Cadê o cara? Pense num evangelismo dinâmico. É correndo, é sentando, é descendo para a beira onde tem água, é batizando. Daqui o Espírito Santo o quê? Sopra o cara. Desapareceu. Você acredita que Deus faz isso? No mundo islâmico hoje? Deus manda um missionário, o cara se converte, depois o missionário o quê? Some, sumiu. Jesus curou o cego, sumiu. E os caras perguntando, quem foi que te curou? Eu falei, quem sei eu não sei, eu sei que era cego, agora eu vejo. Deus usa pessoas, Deus usa missionários, Deus usa o hino que foi composto no século passado, e um dia você estava numa draga danada, o Espírito Santo pega aquele hino e converte você. Você ouve um sermão na internet, você nem conhece o pastor, o Espírito Santo vai o quê? Converte você. Porque o vento sopra onde quer. O evangelismo é um trabalho inacabado. Por que o Espírito Santo levou Filipe? Porque tinha mais trabalho para fazer. Termina o culto hoje à noite, amanhã, segunda-feira, começa todo dia, tem que pregar o que? O Evangelho. O homem volta feliz para casa, cheio de alegria. O que esse cara, quando chegou lá na Etiópia, fez? Fundou uma igreja. O homem era autoridade, porque o Evangelho chegou na Etiópia. Tá certo? Quantas igrejas estão surgindo? Hoje chegou uma família aqui de Jaraguá do Sul, dizendo, pastor, começou a congregação presbiteriana lá. E essa congregação começou por causa da pandemia. Nós ouvimos o senhor, a igreja de Pinheiros, e agora foi um missionário para lá. Louvado seja Deus por isso. E aí, meus amados irmãos, diz o texto que o evangelismo é uma tarefa inacabada. Mas Filipe veio achar-se em Azoto. Vamos ler comigo o versículo 40? O que é que diz? Mas Filipe veio e passando além, meu Jesus, crente, se fosse você ia pedir o quê? Uma semana de descanso. Foi muita correria, foi muito estresse.
já ganhei minha alma para Jesus, já estou no céu. Não. Filipe veio, foi levado. Azoto ficava a 30 quilômetros de Gaza, mas ele viajou até Cesareia, 100 quilômetros a pé. E ele ia de cidade em cidade, pregando o quê? O Evangelho. Igreja é isso, irmãos. Nós somos uma igreja em movimento. Nós estamos aqui para ganhar o maior número possível de gente. Se você está salvo, pede a aposentadoria celestial e vai embora para o... Mas se você é crente mesmo de verdade, você tem uma paixão no seu coração de que você tem que falar de Jesus para as pessoas, principalmente os da sua casa. Amém? Vamos orar? Meus Deus, 20 verso 6. Passei e bati o pastor Nilson hoje. O maior pregador aqui é o Nilson. Mas eu estou ficando velho, estou ficando prolixo. Mas vocês entenderam a mensagem? Quem entendeu a mensagem aqui? Somos uma igreja em movimento o quê? Missionário. Missionário. Essa igreja não para. Não para. Todo dia tem culto, todo dia tem pregação. Todo dia nós estamos aqui pregando o Evangelho. Quando não estamos aqui na igreja, estamos pregando no trabalho, em casa, em todo lugar. Somos uma igreja em movimento.